Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Ana Paula, sou professora do curso Elite Educacional, aulas de gramática e redação. E hoje, nessa terceira videoaula, nós vamos falar aí sobre a redação, que é a pedra no sapato, acho que da maioria dos candidatos. E nesta parte eu vou ensinar estratégias simples e rápidas para vocês terem um bom desempenho aí nos vestibulares com a redação, independentemente de os temas serem objetivos ou temas subjetivos, como felicidade, saudade, enfim. Então, acompanhem comigo na tela e fiquem ligados nas dicas. Então, desmistificando a redação, foi o título que eu escolhi para essa aula, porque muitos de nós temos um medo tremendo aí da redação, a gente tenta adivinhar os temas que caem, e o importante é você saber escrever independente do tema. Uma dica que eu dou para vocês é: leiam muito, principalmente jornais, na parte de editorial, artigo de opinião, bem como treinem. Não existe uma boa redação sem leitura e escrita, são dois fatores fundamentais na produção de texto de vocês. Bom, então vamos lá. Para começar aqui, eu separei alguns temas que caíram agora em 2018, de alguns vestibulares. Então, da FUVEST, devem existir limites para a arte. Na FAMEMA, violência contra os professores. Na FAMERP, foi um tema enorme, fracasso da lei de cotas para deficientes, negligência das empresas ou falha do Estado. E no Enem, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Por que eu quis separar alguns temas para vocês? Para mostrar que neste ano de 2018, a maioria dos temas, no caso todos esses que eu coloquei para vocês, foram temas objetivos. Então, que exige um potencial de leitura, de informação e de se atualizar constantemente por parte de vocês. E nesse caso, pessoal, existem algumas coisas antes da gente iniciar a produção de texto. Eu vou chegar na minha prova, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu aconselho vocês a fazerem, é ler o tema. Enquanto vocês vão lendo o tema, vocês podem se fazer alguns questionamentos, né? E façam para vocês mesmos e vão projetando algumas ideias. Por exemplo, qual é o contato que eu tenho ou eu tive com o tema? Todo tema que cai na prova de redação, você já teve algum tipo de informação, não importa se em maior ou menor grau. Qual o contato que meu grupo social, ao qual eu pertenço, teve ou tem com o tema? Então, o meu grupo de amigos, a minha família ou outros ambientes sociais que vocês frequentem aí, né? Qual é a relação do tema com a sociedade em geral? Ou seja, todos os questionamentos de temas que os vestibulares vêm trazendo são questões importantíssimas para a sociedade. No caso, por exemplo, violência contra os professores, ou mesmo a educação de surdos no Brasil, mesmo não sendo um tema tão esperado pela maioria dos candidatos, mas é um tema que está frequente na sociedade, mesmo não sendo tão discutido abertamente, mas existe esse problema. E quais são os pontos da ciência que lidam com o tema? Então aqui é o momento de eu pensar nas espécies de analogias que eu posso fazer. Então a filosofia, artes, literatura, sociologia, física, química, biologia, ou seja, escolham um ponto que você domine, que isso vai facilitar a sua produção de texto. Então lembrem-se, todo tema que cai na prova, vocês já tiveram algum tipo de contato, em maior ou menor grau. E aí, como que eu vou estruturar minha redação? Tem várias formas, aqui eu passei algumas dicas para vocês, tá? Na introdução, vocês vão usar uma analogia e estabelecer logo em seguida a relação com o tema. Pode ser de qualquer área de conhecimento. Eu indico, geralmente, para os alunos aqui do cursinho, fazer uma analogia com a literatura. Por quê? Eles têm aulas frequentes aí das obras literárias, o que ajuda a abranger, então, essa análise. Mas pode ser analogia com um filme, com uma série e até com desenhos animados. Isso é possível e não fica nem um pouco mais pobre sua redação. Depende da sua criatividade e forma de argumentação. Aí o desenvolvimento. Geralmente o pessoal faz 2 desenvolvimentos, mas eu posso fazer até 3 desenvolvimentos na minha redação. Então, no desenvolvimento 1, qual que é a minha orientação para vocês? Problematizem o tema. Então, olha, qual é o contato que eu tenho com o tema e o que esse tema traz à tona aí de discussão importante para a sociedade?
E vocês, para isso, vão utilizar as informações dos textos base que constam na prova de vocês e mais os seus conhecimentos, né? Baseados então naquela pergunta lá que eu apresentei inicialmente. Depois, no desenvolvimento 2, vocês não precisam necessariamente usar o texto base, vocês podem usar só os conhecimentos de vocês. Como? Através de uma citação, direta ou indireta, ou de uma nova analogia. Então, se eu fiz uma analogia com a literatura na introdução, eu posso fazer uma analogia mais social, né? Digamos assim, mais contemporânea aí em relação ao tema. E estabelecer então essa analogia desejada. E para reforçar minha analogia, eu vou trazer exemplos. Então, olha só, no desenvolvimento 2, eu posso usar uma citação, fazendo uma analogia e junto a essa analogia o exemplo. Vai ficar uma redação rica e, e vai mostrar um domínio das áreas do conhecimento aí que vocês têm acesso, tá? Bom, e para fazer a conclusão, então, o que eu posso utilizar? Aqui, pessoal, eu não quis colocar a conclusão modelo Enem, porque vocês já devem estar cansados de saber que tem que ter proposta de intervenção. Então, tirando o Enem, existe a conclusão, que é o que pede numa USP, numa Unesp, na FAMEMA, na FAMERP, que você vai retomar a tese. Então, olha que legal, se eu fiz uma analogia na introdução, eu vou retomar minha tese na conclusão através dessa analogia, ou mesmo na citação que eu queira ter usado. Aí você vai fazer também um texto com análise crítica. Então aqui vocês não vão apresentar a solução se o tema não necessitar disso, mas sim análise crítica. Por exemplo, a questão do voto no Brasil, que foi o tema da Unesp, né? A obrigatoriedade do voto. Vamos supor que eu fiz lá minha redação e que na conclusão eu defenda que, apesar de ser constitucionalmente estabelecida a obrigatoriedade do voto, seria importante os legisladores repensarem a respeito disso, já que muitas vezes as pessoas votam sem consciência justamente em razão da sua obrigatoriedade. Então, por exemplo, digamos que eu não defendo a obrigatoriedade, eu posso concluir assim: enquanto o Brasil persistir na obrigatoriedade do voto, a democracia e os direitos civis e, portanto, políticos não serão totalmente assegurados. Por exemplo, eu fiz uma análise crítica. Então, vocês podem trabalhar dessa maneira. Não deixem de fazer uma análise crítica na conclusão. A análise crítica pode ser também um elogio, não necessariamente uma crítica no sentido negativo, tá? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que essas dicas rápidas e bem simples ajudem vocês aí para uma produção de texto mais segura, mais criativa, e que vocês saibam aproveitar muito bem isso. Obrigada, fico por aqui. Até a próxima.